Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é um tema muito lindo, um tema muito importante para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Igreja em Tiatira, conserva-se o que tens até que Jesus venha. Ainda da série Ao Vencedor. Meu Deus, isso é muito lindo, né? E o nosso texto, né, pastor? O nosso texto está então Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Tiatira, uma carta grande, hein, pastor? Meu Deus, essa carta ela é uma carta muito atualizada. Sim, né? Com certeza. Muito atualizada hoje conosco, né? E interessante observar que das 7 cidades, né, que Jesus manda cartas na Ásia Menor, a maior das cartas é dirigida a Tiatira. Menos importante. Verdade. Que coisa interessante, né? Então, Tiatira significa aí sacrifício mútuo, né? Contínuo. Contínuo. Né? Ela não era nenhum centro político, né, ou cultural, ou religioso. Isso é algo que nos chama atenção. Mas qual é a importância dessa carta, ou dessa cidade, na verdade, dessa cidade? A importância dela ficava na questão comercial, pastora. Comercial. Né? Ela ficava no caminho ali por onde passava a rota, né? Tinha a rota ali do Correio Imperial. Nesse caminho ali transportava todo tipo de intercâmbio, né? Isso é muito interessante. Por isso a gente eles observar. Aprenderam a se virar para ganhar dinheiro, né? É verdade. Por isso a formação de sindicatos, grêmios, essas coisas, tudo era envolvido. É verdade. Então, em Tiatira também tinha aí sindicatos, né? Sindicatos que tinham seus fins, tinha ali tanto também de uma proteção e benefícios nesse lugar. E interessante observar e destacar algo que nos chama muita atenção, é que esses sindicatos nessa cidade de Tiatira, cada um tinha um ídolo, né? Padroeiro. Exatamente. E interessante observar também que hoje, vamos trazer aqui para nós essa carta. Onde nós vivemos hoje?
tem aí os seus padroeiros? Com certeza tem. Tem sindicatos? Tem também. Tem sindicatos, amado. Tem os grêmios, tem tudo. É muito sério, é muito sério e a gente precisa observar isso, né? Então, Tiatira também tinha. E o Senhor, ele fala de uma forma muito linda sobre essa carta para essa igreja. Então, havia ali um grande templo ao deus Apolo, Deus do Sol, né? Que eles tinham naquele tempo. Né? E nas suas reuniões havia festas com banquetes de comidas sacrificadas aos seus ídolos. Aí é que estava o ponto, porque ser um sindicato ou um grêmio não tem nada demais. Mas a questão de sustentar um padroeiro, um ídolo e oferecer banquetes sacrificado a ídolos, pastor, e também toda bebedeira, comelância e depois no final orgias, aí é que está a profundeza de Satanás, né? Verdade. Aí não tem como. Então, dentro dessa cultura é que estava a igreja em Tiatira. Exatamente. Sabe, amados? Hoje, observando para nós, eu gosto sempre de trazer para nós, para nossa realidade. É dentro dessa realidade que está a igreja do Senhor hoje. É que nós estamos aqui. Então, amados, nós precisamos entender que essa carta, ela não foi escrita somente para Tiatira. Ela foi escrita para mim, para você, para todos nós, né? Para todos nós, essa carta foi escrita. O Senhor não vai escrever uma carta para nós, Ele já escreveu essa carta para nós. E ela se encontra aqui disponível para a gente poder refletir sobre ela, né, pastora? Sim, com toda a graça de Deus. E aí, então, Jesus se apresenta a Tiatira, pastor, como aquele que conhece profundamente a sua igreja. Olha aí. Né? Portanto, aqui ele vai dizer que é o Filho de Deus e que os seus olhos são como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao bronze reluzente, né? Que aí vai trazer toda essa questão. Os seus olhos como fogo, que nada pode escapar ao fogo. Você, senhores, pode ter visto o que aconteceu numa cidade do Havaí, pastor, esses dias. Né? Que combustão foi essa que o fogo veio e nada pôde suportar? Apenas um sinal que Deus deixou, uma igreja intacta no meio de tudo isso. Pois é, que né? lindo. Mas olha, é uma questão que ninguém pode escapar. Se eu ver, pastor, tiveram pessoas que entraram no mar. Sim. E eu ouvi uma mulher dizendo, eu mergulhei mais de 100 vezes para poder, então, ali, né, escapar do fogo. Muito aterrorizante, né? Muito aterrorizante. Então, o olho como chama de fogo significa que nada pode escapar ao conhecimento de Jesus. Né? Você pode esconder algo no mais profundo da sua vida, o Senhor conhece. Ele sabe, olha, Ele tudo vê, né? O que ninguém viu, o que ninguém vê, o Senhor vê. Ele conhece e sonda todas as coisas. E a parte, pastor, do sondar é importantíssimo, porque eu posso muito bem fazer muitas obras, mas o Senhor sonda qual é a minha intenção do coração. Né? O que está no meu coração fazendo essas obras, essa é uma questão, por isso nada escapa ao Senhor, nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as obras e também conhece a intenção dos corações, né? No dia do juízo, Ele vai julgar, sabe como, pastor? O segredo do coração. Aí é que está. Sentar diante de um juiz dessa terra, um homem, ele vai se basear em relatos, testemunhos, mas diante do Senhor, não tem como. É o que está aqui, ó. Ele sabe o mais profundo de tudo, Meu né? Deus. Ele tem autoridade para poder esmagar, por isso os pés, pastor, né, semelhante ao bronze polido, porque ele tem autoridade para esmagar os inimigos embaixo dos seus pés, né? E pastora, nessa hora que eu prefiro estar lavado, coberto pelo sangue de Cristo. É nessa hora, meu Deus. Com toda certeza. Que coisa linda. Em todo tempo, em todo momento, porque se é agora, amém, estou pronto. Amém. Né? Então a igreja, ela era operosa, pastor, nos trabalhos. Uma igreja com muitas obras, o Senhor diz que ela tinha umas obras mais operosas do que quando começaram. Né? Então ela era operosa ali no seu labor, uma agenda cheia, tantas atividades. Veja bem, preste muita atenção. A igreja era marcada, o Senhor vai destacar quando Ele elogia, por amor. Ela tinha amor em fazer as coisas, ajudar as pessoas, né? Ela possuía a maior das virtudes, que é a questão do amor. O que faltava em Éfeso, quando o Senhor falou, olha Éfeso, você abandonou o primeiro amor? Tinha em Tiatira, mas o Éfeso, ele guardava uma questão muito forte, que era a fidelidade à doutrina do Senhor. E já Tiatira fazia as obras sem zelo. Meu Deus. Entendeu? Sem observar essa questão, né?
Então, ela também era uma igreja marcada por fé, diz lá na palavra do Senhor. Então, ela tinha uma confiança em Deus, ela era marcada pela perseverança, pastor, ou seja, enfrentava as provações com firmeza. Olha bem, que isso não significa, pastor, que está tudo no trilho, né? Porque quem olhava de fora pensava, essa igreja está bombando, né? É verdade. Então é algo que, uma coisa é como nós vemos, outra coisa é como o Senhor vê, né? Então essa igreja, ela estava com um progresso espiritual, assim, vendo ela, né? Então as últimas obras dela eram mais numerosas do que antes, o Senhor diz. Fervorosas. Estava em constante crescimento, né? Cada vez maior, eles estavam fazendo muitas obras. Então, é uma questão que nós precisamos observar. O Senhor está dizendo, por que que ele cita todos esses detalhes? Porque ele está dizendo exatamente, eu conheço você, sei tudo a seu respeito, sei das suas obras. E ele elogia, é claro que ele tem algo a elogiar na sua vida. Ele vai dizer, eu sei do seu amor, eu sei da sua perseverança, eu sei disso, eu sei de todas as coisas, eu sei o que você tem suportado, eu sei que você renunciou, eu sei que você teve que negar a si mesmo, eu sei tudo isso, né? Verdade. E aí, então, é necessário entender quando o Senhor diz, eu tenho, porém, algo contra você. Meu Deus. E aí, então, pastor... A gente percebe que o Senhor também, ele vê nessa igreja que era uma igreja tolerante ao pecado. Pastor, essa palavra, eu gostaria, olha, em nome de Jesus, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar muito a sua atenção. Perceba que não somente nessa carta, pastor, o Senhor diz, eu tenho contra você, que você tolera. Meu Deus. O que você tolera, preste muita atenção. Muitas vezes, pastor, a gente não querendo desagradar, não querendo ficar mal com as pessoas, não querendo se passar por faladeiro, por fofoqueiro, fica tolerando algumas coisas, entende? Olha bem, a gente tolera às vezes na igreja. Encobre. Tolera em casa, às vezes porque é filho, porque é parente, tolera muitas coisas, né? No trabalho, tolera, não se posiciona. O Senhor está dizendo, eu tenho, porém, contra você, que você tolera. Preste muita atenção nisso, né, pastor? Meu Deus. E o Senhor, é interessante que ele observa isso e ele reprova isso. Então, o Senhor Jesus, ele reprova. Exatamente. Quando nós toleramos o pecado, toleramos coisas para agradar o ser humano. Deixamos de falar a verdade, né, pastor? Sim. Deixamos de expor aquilo que é uma verdade. Eu não quis me envolver, não quis falar nada, não. Isso não existe, não, amados. Tem que colocar diante do Senhor, né? Então, assim, a gente percebe que quando nós toleramos o ser humano ou deixamos de falar aquilo que é verdade, né? A gente percebe que nós perdemos o temor. Né? Exato. Perdemos o temor porque a gente acaba tendo mais temor do ser humano do que de Deus. Quando a gente passa a tolerar certas circunstâncias, certas coisas, a gente passa a temer mais o homem, o ser humano, do que a Deus. Então o Senhor, ele observa isso na igreja de Tiatira, né? E hoje o Senhor, ele observa isso em nosso meio. Nós, eu, você, como igreja, como nós estamos? O Senhor, ele tem observado isso, se nós estamos tolerando, né? Perdemos aí o temor a Deus. Então, sem temor não adianta. Né? E aí, o temor é importante. E aí, pastor, é importante a gente entender que o Senhor nomeia essa questão como Jezabel. Pois é. Ele cita esse nome, nós não podemos saber se é um grupo de pessoas ou se é apenas uma mulher que exerce uma influência tão forte sobre a igreja, da mesma forma que Jezabel exerceu uma influência sobre uma nação na época. Portanto, uma obra de principado. Porque exerce uma influência sobre toda uma nação, pastor. É verdade. Induziu, seduziu, sabe, servos de Deus a se prostituir e cultuar a Baal. Sustentou, alimentou profetas de Baal, matou profetas de Deus. E a gente percebe hoje que a questão, esse ensino de Jezabel muda a estratégia. Ao invés de matar derramando sangue, entrou para dentro da igreja e mata os profetas dentro. Mata espiritualmente. Continua agindo da mesma forma, na mesma circunstância que acontece, né? Então a gente precisa entender isso, que a tolerância ao pecado nos afasta do Senhor, ele nos reprova. Exatamente. Então é muito importante. E temos aí, qual é a outra parte, pastora? E aí também nós temos uma igreja confrontada por Jesus
mas, pastor, tendo uma oportunidade de arrepender-se. Essa é a parte boa. Meu Deus, o Senhor tem muita misericórdia de nós, né? Então é confrontada, mas Ele está dando a oportunidade de arrepender-se. É verdade. A igreja em Tiatira, ela se acomoda com as obras sociais, mas deixou a santidade. Não tem como. Você pode fazer 1000 coisas para o Senhor, se não houver santidade, não tem como, pastor. Verdade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, não é isso que diz a palavra do Senhor? Exatamente. Então, olha, a santidade deixou a questão do jejum, da oração, né? Então torna-se uma igreja dividida entre a palavra de Deus e o mundo. Preste muita atenção. Será que não é esse o caminho que você está dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus? Misericórdia. Né? Misericórdia mesmo. Então, olha, dividida entre si, a gente percebe a igreja, pastor, de Tiatira estava dividida. Um grupo se manteve fiel. O Senhor direciona uma palavra a esse grupo que se manteve fiel. E o outro grupo se mistura e se perde todo, né? A outra parte seguia Jezabel, tolerava essas obras, se deixava ensinar por essa mulher, dava o púlpito, né, para esse público, que eu não sei se era um grupo, se era uma mulher, mas dava o púlpito para eles. Então, é necessário nós estarmos atentos a isso, né? Então, deixar... era uma questão, pastor, assim, se eu deixar de participar dos sindicatos, dos grêmios, eu vou falir. Vai ser uma decadência para mim financeira. Então, qual seria a sua escolha? Você optaria por quê? Por ganhar dinheiro ou por agradar a Deus? Sabendo que vai faltar o arroz e o feijão em casa. Pois é. O alimento. Eu falo arroz e feijão o mais simples, né? Sim, o básico, né? Então, é uma questão que a gente precisa entender, que a nossa vida é uma vida de renúncias e total dependência de Deus. Verdade. Né? Então, olha só, diante de tudo isso, nós devemos perguntar: o que Jesus fez? O que Ele está fazendo? E o que a igreja, o que você e eu teremos que fazer? Né? E agora, né? Então, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, Ele confronta em misericórdia, pastor, dando oportunidade ao arrependimento, né? Ele dá tempo para que todo pecador e pecadora se arrependa. Antes também de Jesus tratar com juízo, Ele trata com disciplina. Ele confronta com disciplina. Olha bem que Ele disse, né? Ele trouxe sofrimento para que a pessoa se arrependesse. Talvez você esteja enfrentando um tempo assim e pode ser que Deus está tratando com o seu coração. Isso é muito sério e muito verdadeiro, amados. É porque a falta de juízo ela vai implicar em juízo, né? A falta de arrependimento. Exato. A falta de arrependimento vai implicar em juízo sobre aqueles que não se arrependem. Então é necessário se arrepender. E olha que o Senhor transformou o leito de adultério em leito de enfermidade. Veja bem, tudo isso porque não é da vontade de Deus que ninguém fique pelo meio do caminho. Mas Ele tem misericórdia e disciplina para que haja arrependimento e conserto, né, Verdade. pastor? Jezabel, ela desprezou a palavra do Senhor, desprezou o tempo de oportunidade que o Senhor deu para ela. Ela desprezou, ela não quis se arrepender. E o fim dela foi terrível, foi um castigo terrível sobre ela. Né? A gente sabe que ela teve doente, ela também teve tribulações e no final ela morreu e os cães acabou comendo a sua carne. Então, amados, não queira isso. Nós precisamos se arrepender. Meu Deus. Se arrependa enquanto é tempo. O tempo oportuno é agora, é hoje. Você ainda está no tempo da misericórdia e no tempo da disciplina. É verdade. Não queira estar sob juízo com Deus, não queira. Meu Deus, pastor, não queira. Isso é muito sério. Exatamente, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Os olhos dele é de fogo, vê tudo. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Quando você deita, quando você acorda, Ele sabe quando você está tomando banho. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como fugir do olhar de Jesus. Não tem. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Aleluia. Ele é todo-poderoso. Ele é Senhor. E Ele está dando tempo, oportunidade para que todos se arrependam. Isso é que Deus lindo é isso, né? E a pergunta que não quer calar: é possível manter-se firme na doutrina de Cristo, mesmo quando vários se desviam dentro da mesma igreja? É possível?
né? A palavra, a carta para Tiatira vai responder que é possível. Portanto, o Senhor vai dizer: digo todavia vós outros, os demais, que não estão encaixados nessa doutrina de Jezabel, né, pastor? É verdade. Ele vai dizer aos demais de Tiatira: tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás. Meu Deus, tinha um público ali fiel, né? E talvez o Senhor está falando ao seu coração, você que renunciou tantas coisas, Deus sabe que você tem suportado, e Ele está dizendo, Ele escreve a você também, né? Escreveu a você também e dizendo, olha, Jesus diz, outra carga não colocarei sobre vocês. Pastor, o Senhor sabe o quanto é difícil negar a si mesmo, o quanto é difícil renunciar a tantas coisas, se posicionar, o quanto é difícil resistir à doutrina das profundezas de Satanás, resistir à sedução de Satanás. Ele sabe o quanto é difícil resistir a um principado, Ele sabe. a obra de principado. Portanto, ele diz, não colocarei outra carga sobre vós. Então, isso seria aquelas pessoas que não foram para o lado do ocultismo, né? que não se prenderam a misticismo, que não foram para adivinhações, magia, nem comida sacrificada a ídolo, nem para as orgias, né? Eram essas pessoas. Havia uns remanescentes fiéis, bendito seja Deus por Aleluia. isso, né? Pessoas que se mantiveram firmes, mantendo as sã doutrinas agarradas com a verdade e dizendo, não salto por nada, né? Então, vocês que procuram me conhecer, o Senhor dizendo, ao invés de se esforçar para conhecer as coisas de Satanás, não colocarei nenhuma carga sobre vocês, tão somente conservai o que tendes até que eu venha, diz o Senhor. Bendito seja Deus, né? E por fim, Jesus faz uma promessa de recompensar a igreja pela sua vitória, de permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Que coisa linda, amados. Olha bem, é uma promessa do Senhor. Ele vai dizer assim, o vencedor, ele vai, olha bem, nós percebemos que o vencedor vai julgar os ímpios e vai reinar com Cristo. Vai reinar com o Senhor. Terão autoridade sobre as nações. Os salvos receberão a estrela da manhã. Os salvos terão parte não apenas na autoridade de Cristo, de governador, de governar o mundo, mas também na sua glória. Que coisa linda! Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para mim, para você, para nós. Amém. Somos igreja. O Senhor está falando para nós, a igreja do Senhor. Esta carta não foi apenas para Tiatira, não foi apenas. Ela é para mim, para você, ela é para nós, hoje como igreja. Nós abençoamos você com essa mensagem. Vamos orar, pastor? Vamos. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, obrigado. Meu Deus, vai, Senhor Deus, através da Tua palavra, vai, meu Deus, achando guarida nos corações. Em nome de Jesus. Vai achando, meu Deus, lugar, meu Deus, nas mentes. Em nome de Jesus, que haja arrependimento, renúncia. Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, renovo, restauração. Que haja, Senhor, meu Deus, salvação. Porque o arrependimento gera salvação, Pai. E em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, cada vida, meu Deus, cada coração, e que a palavra do Senhor, meu Deus, que é Espírito, meu Deus, fale com cada espírito, trazendo a alegria do Espírito Santo e tendo no coração, entendendo que é o tempo de arrepender, é o tempo de oportunidade que o Senhor está concedendo. E em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. E amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.